Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria, venho aqui rapidamente falar um pouco sobre a palavra do ano. Bom, segundo a Universidade de Oxford, na Inglaterra, a palavra do ano tem a ver muito com as redes sociais, com a internet. A expressão cérebro podre, que basicamente tem um conteúdo desinformado, muitas vezes memes, fake news, aqueles conteúdos que muitas vezes compreendem uma série de bobagem, uma série de besteira, uma série de informações inúteis que acabam te desorientando e criando o cérebro podre. Tá? Bom, se a gente olhar um pouco para o Brasil, tem uma pesquisa que também fala sobre a palavra do ano, que é ansiedade. Tá? É claro que ela entrou meio que na moda devido principalmente ao filme, a animação da Pixar, né, chamado Divertidamente, que aborda a situação de uma personagem que entra na puberdade, uma garota, e que alguns sentimentos começam a aflorar nesse momento, e dentre eles a ansiedade. Mas não entenda que a ansiedade que nós estamos abordando do ponto de vista apenas específico do indivíduo, como se fosse uma doença onde existe uma propensão biológica a uma questão química ligada ao nosso corpo. Não é apenas isso. Tem muito a ver com um padrão de vida que nós estamos seguindo, nós estamos vivendo. Como dizia o sociólogo Zygmunt Bauman, uma modernidade líquida, fluida, rápido, aonde você é pressionado a todo momento. Essa pressão, que tem muito a ver com o individualismo, o consumismo, o materialismo, leva a modelos de comportamentos ansiosos. E esses modelos de comportamentos ansiosos tendem a olhar o futuro de uma maneira muito pessimista, muito ruim, tá? Olhar o futuro como algo tenebroso, tá? E as pessoas começam a ter medo. Esse medo leva à angústia. E a angústia leva a uma série de outras práticas que muitas vezes tem a ver com pessoas que passam por momentos realmente complicados, difíceis. Aqui no Brasil tem pesquisas que falam que 19% da população vive nesse estado de ansiedade. Esse número é até um tanto modesto. Tá? No caso do mundo, pesquisas falam em 300 milhões de pessoas. Esse número também é bastante modesto, visto que a sociedade ela hoje passa por um padrão de comportamento que faz com que os indivíduos comecem a olhar para o futuro exageradamente. E olhar para esse futuro é começar a ter medo de determinados acontecimentos, de coisas que podem vir, porque há uma insegurança do ponto de vista do futuro. No ponto de vista profissional, amoroso, as pessoas elas estão cada vez mais angustiadas. Tá? Émile Durkheim, o sociólogo francês, falava que a sociedade moderna ela vive num estado de anomia. Anomia, né, é uma desorientação que as pessoas vivem. As pessoas estão mais amedrontadas, ansiosas, preocupadas, um estado anômico, desorientador, porque eu não tenho mais as referências do passado, como a família, a escola, a igreja. Essas instituições estão passando por crise. E devido a isso eu não tenho mais os referenciais. Logo, eu posso ter, por exemplo, uma geração como a geração Z, Y e tantas outras que entram no mercado de trabalho, entram no mundo estudantil, entram no mundo social, medicados, desorientados, mimados e preocupados. Esse é o modelo de hoje. A sociedade cria esses padrões. A sociedade está criando esses modelos. Então, entenda assim, não é uma questão, não é uma questão apenas individual. Tá? A minha análise não é num aspecto individual, que alguém que tenha uma predisposição a isso, do ponto de vista biológico. Tá? Que existe também essa situação. Mas é o fato de que, como existe um padrão de vida individualista, consumista, exagerado, isso leva a comportamentos mais generalizados, de indivíduos mais generalizados, tá? Que vão ter esses modelos. Então é nesse sentido que eu estou falando, é nessa ideia, quer dizer, um padrão amplo, grande, que a sociedade passa e vive. Né? E isso acaba se tornando maior
porque é uma sociedade rápida, fluida, ela é muito veloz. E essa velocidade cria o que? Um tipo de sentimentos velozes, sentimentos rápidos, tá? E perspectivas rápidas. Por quê? Porque eu começo a achar, eu enquanto um jovem, por exemplo, que a vida é como se fosse uma fase de um videogame. Eu vou passando por fases, e tudo tem que ser muito rápido, quando na verdade não é bem assim. Independentemente dos modelos que nós vivemos, existe sempre um mesmo padrão. E o padrão é de que você não vai buscar, a ascensão social ela não vem do dia para a noite. Ela requer tempo. Mas no mundo ansioso, no mundo preocupado, no mundo desorientado, anômico, as pessoas começam a achar que tudo pode ser feito de uma maneira mais rápida. Como eu não consigo aquilo de forma mais rápida, eu começo a entrar em paranoia. E essa paranoia leva justamente aos modelos de angústias e desorientações. Então parte muito dessa situação. Então, a palavra do ano, aqui no Brasil, ansiedade, ela tem uma relação direta com a palavra que a Universidade de Oxford abordou, né? que foi a mais pesquisada, né? A expressão cérebro podre. Por quê? Porque os modelos ansiosos eles vivem numa condição muito parecida com o padrão das internet, das redes sociais. Né? O cérebro podre parte também de uma ideia dos modelos, das informações desorientadoras, tá? De um monte de besteira e bobagem que muito mais enche a nossa cabeça, né? Com uma série de coisas erradas. Tá? Então, se tu verificar com calma, a expressão cérebro podre e a expressão ansiedade, a palavra ansiedade, elas têm uma relação muito próxima, elas estão muito ligadas, porque são modelos que, em parte, têm uma ajuda muito grande dos modelos digitais, das redes sociais, tá? Que acabam criando esses modelos, esses comportamentos, que muitas vezes são comportamentos anômicos, ou seja, desorientadores, tá? De que eu tenho que estar sempre numa rede social feliz, alegre, contente. Eu tenho sempre que mostrar uma novidade. Eu tenho que estar sempre feliz, né? Aí você tem a ditadura da felicidade, tá? Parte muito disso é uma felicidade tóxica. Eu tenho que toda hora mostrar que eu estou bem. E isso por quê? Porque é um modelo que se estabelece. E eu acho que esse modelo ele pode ser visto como algo normal, quando não é. Então, estamos vivendo hoje numa sociedade doente, desorientadora. É o que a gente pode verificar. A sociedade ansiosa é uma sociedade que ela se caracteriza por conteúdos que deixam o nosso cérebro podre, desorientado. Então há uma relação. E toda vez essa relação tem a ver muito com os modelos digitais, com as redes sociais. Não quer dizer que é apenas isso, mas mostra, e isso não é coincidência, que sim, indivíduos que estão mais tempo numa rede social, que pegam muito seu celular, têm uma predisposição, aliás, têm uma condição cada vez maior de ter problemas de ansiedade. Quando te olha, por exemplo, o cérebro podre, é uma quantidade de informação, de besteira, de bobagem. Nós somos basicamente bombardeados por uma quantidade absurda de informações que não servem para nada. É um monte de bobagem. E muitas dessas informações até te orientam a fazer coisas erradas. Então nós estamos vivendo num mundo assim. Um cérebro podre e os efeitos da ansiedade. Não quer dizer que tudo esteja ligado às redes sociais, ao modelo digital. Entretanto, esses modelos digitais, eles contribuem muito para uma vida desorientadora, de vícios, como é o caso, por exemplo, dos jogos online aqui no Brasil, onde você vê cada vez mais comportamentos de pessoas se viciando nesses jogos e ficando endividadas por causa desses jogos. De novo, o cérebro podre de um lado e a ansiedade do outro. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.